Gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sei que eu estou sumida, eu sei, me desculpem, mas o importante é que eu estou de volta e hoje eu estou aqui para compartilhar experiências porque esse é o intuito desse canal. Esse é o intuito desse canal, é passar para vocês as experiências, um conteúdo de qualidade para ajudar você. Vamos lá, então. Bom, e por que do meu sumiço? Gente, a vida, como a Kelly Subira fala, ela sempre traz desafios. E os desafios a gente tem que ver que nem sempre eles estão aí para nos destruir, para nos atormentar, trazer preocupações. Não. Os desafios, eles estão aí para nos fortalecer, deixar a gente mais forte e olhar a vida com outra perspectiva e para trazer você para o centro. E esse último desafio que eu estou sofrendo, e daqui a pouco eu vou falar sobre ele, é um desafio que pesou um pouco porque é referente à minha saúde. Então, tudo que é referente à saúde, eu acho que com a maioria das pessoas a gente traz um abalo inicialmente, né? Mas, voltando aqui, vamos voltar para a palavra de Deus, né? A nossa palavra, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem que buscar acalento e força na palavra de Deus, o testamento que Ele deixou pra gente. E a gente sabe que Jó passou por muitos sofrimentos, mas ele, o que? Ele resistiu a todos e foi fiel a Deus até o final, né? Então, glória a Deus por isso, ele foi fiel. Então, por ele ter sido fiel, Deus recompensou ele no final. E a gente sempre tem que ter essa perspectiva, porque a gente está falando aqui de um Deus fiel, de um Deus que está com você, que Ele quer te ajudar, Ele te ajuda. É quando você abre o seu coração para Ele, quando você fala das suas dificuldades. Porque nós somos seres, em essência, imperfeitos. Somos seres humanos imperfeitos. E nós precisamos diariamente da misericórdia e da graça de Deus. Porque sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Deus, não dá. Sem Deus, não dá. Então, esse alimento, essa vontade, esse alimento diário, que é a palavra de Deus, os louvores, eles sempre vão trazer essa força para você. Eu gosto de falar, te dá um up. Então, a fé, ela é aumentada. A fé, ela aumenta. Então, quando a gente deixa... Ai, meu gato tá querendo aparecer no vídeo. Quando a fé é testada, a gente tem que estar alinhado com a palavra. E eu sei que é difícil a gente, quando tá lá na dificuldade, a gente ter um ânimo assim para buscar a palavra, mas eu vejo que como faz a diferença. Como faz diferença a gente buscar a palavra? Como Deus, Ele é fiel. Ele cuida da gente. Né? E esse vídeo que eu vim fazer hoje é porque eu tava lavando vasilhas, cuidando aqui, dando uma arrumadinha na casa, e Deus falou comigo que é para eu voltar a fazer os vídeos. Porque inicialmente eu não ia voltar com o canal, né? Mas Ele sabe dos planos, o que é melhor pra gente, o plano, o propósito.
né? E eu, assim, como cristã, tento seguir, né? E às vezes a gente está passando por uma situação, a gente sempre quer excluir algumas coisas. E eu vejo que quando eu venho aqui gravar vídeos para vocês, isso me faz muito bem. Então, é algo que eu quero mesmo me dedicar mais. Não vou falar que é a todo, vou ter uma frequência assim surreal, como a Giovana Lordeiro tem, outros youtubers tem. Mas eu vou procurar dar o meu máximo, né? Tá aqui. Mas assim, voltando. A fé. Hoje eu quero focar em fé. Qual é o tamanho da sua fé? E nós cristãos sabemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A nossa querida, maravilhosa Valnice Milhões fala: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E nesses desafios é que a gente vê como a nossa fé ela é fraca. Eu sou a prova viva disso. Eu falo, nossa, como a minha fé ainda ela pode ser abalada. Como a minha fé ainda ela pode ser abalada. Como que nos momentos assim de desafio cadê aquela fé que você acha, ou você tem a ilusão de que você tem e na hora do vamos ver ela é testada e você deixa a desejar. E como Deus ele é misericordioso na sua finita graça, Ele te levanta e te ergue e fala: vai em frente, continue, né? Continue, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele cuida, né, da gente, Ele cuida, nos ampara, né, nos protege. E que nem a Giovana Lordeiro fala, que cuida, ampara, nos protege, nos liberta e nos direciona para o nosso propósito, né? Que eu sei que o canal do YouTube é um propósito. Deus, ele é um Deus de propósito. Ele quer que você cumpra o que você veio fazer aqui nessa vida. Ele quer que você faça o que você veio. Cada um ele tem um plano perfeito para você. Ele tem um propósito perfeito para você. Então, cada um tem um propósito. E quando você tenta fugir do propósito de Deus, Ele te direciona. Ele vai fazer com que alguma coisa aconteça para ele. Olha, você não é esse caminho que eu quero que você vá. Eu quero que você vá para esse caminho. Só que a gente tem que estar atentos, assim, atentos, falando e perguntando a Deus: Deus, é isso mesmo que você quer? Né? E eu sei que é muito desafiador essa questão da gente, no dia a dia, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, a gente sempre perguntando a Deus, falando assim: é isso, Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo falar? E isso é em pensamentos, porque às vezes você está no meio de pessoas que a pessoa vai pensar assim: o que essa menina está fazendo e tal. Mas isso é treino, eu tô falando isso pra mim, né? Como eu vejo a Giovana Lordeiro, ela mesma falando que ela, em toda ocasião, ela pede a ajuda do Espírito Santo, né? É isso que eu devo fazer, falar, agir. E a gente é tão distraído, né? Aí eu venho nessa questão da distração. A gente é distraído de diversas formas, ruídos, barulhos, pessoas, internet, Instagram, e a gente é distraído. E a gente deixa que essa distração ela consuma a gente todos os dias e a gente perca o que é mais essencial e mais importante da nossa vida, é mais importante que qualquer coisa, é importante que dinheiro, bens, materiais, que é a intimidade com Deus, que é a nossa salvação, que é a eternidade. Então, claro que o mundo, a carne, ela quer se distrair com as coisas do mundo. Claro que ela vai querer. Claro que a carne, ela quer. A carne é fraca e isso já é bíblico isso.
Mas como a gente fortalece a nossa carne? Como a gente fortalece a nossa carne? E eu já falei aqui nesse canal que tem muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando ao nosso favor para fortalecer o nosso espírito e não fortalecer a nossa carne. Porque a carne, gente, ela quer as coisas do mundo. Ela deseja ardemente, de uma forma assim surreal, as coisas do mundo. E quando você vai ver, você está consumido. Quando você vai ver, você está ali imerso no pecado, cobiçando coisa dos outros. E quando você vai ver, você está mentindo, né? Falando pequenas mentiras. Quando você vai ver, você está invejando, você está com ciúmes. Então, aí, como que a gente percebe que a carne, ela tá assim, e seu espírito tá ali, sobrevivendo, querendo, pedindo socorro, né? Então, o que a gente pode fazer? Fortalecer o nosso espírito. Como que? A palavra de Deus, né? Que ela é viva, ela é eficaz, ela nos ajuda, né? Ela nos dá força diária, ela nos ampara, né? Quando eu falo, a Giovana falando assim, ela fala assim: quem aqui tira 2 horas do seu dia para orar? Para orar, ler a Bíblia. Às vezes fica até 2 horas no Instagram, mas para orar e ler a Bíblia, quem que está fazendo isso hoje em dia na atualidade? Mas a minha vida tá assim, assado. Que mais? Assim, tô sofrendo, tô com carência, eu tô, entre outras questões. Hoje mesmo eu fiquei mais de 2 horas orando e louvando a Deus, E tem gente que olha pra mim e parece que eu não tenho desafios, não tenho problemas. Eu escolho seguir mesmo com desafios. Eu escolho adorar esse Deus lindo, maravilhoso e louvar e ler a palavra. Eu sei que tem dias que a gente tem que fazer uma forcinha extra para sentar a bunda na cadeira, pegar a Bíblia e ler. Mas mesmo assim, sem vontade, com frio, eu faço o que tem que ser feito. Então é complicado, eu sei. Minha mãe fala uma coisa que eu acho assim, ótimo, que é: dar um de coach é muito fácil, né? A gente falar para as outras pessoas o que tem que fazer é muito fácil. E isso nem é o meu intuito aqui nesse canal. Esse canal é para te trazer uma nova visão, uma nova perspectiva. É para te mostrar de uma forma leve, que eu sou dessas. Vamos viver a vida de uma forma leve, feliz, agradável, sem tanta pressão. O mundo em si já coloca pressão suficiente. Não, eu tô falando aqui de uma forma carinhosa e falando para você que eu também, assim como você, tem momentos que eu não quero. Eu acordo, eu não estou com aquela vontade de falar assim: nossa, que vontade de ler a Bíblia, de orar. De louvar eu gosto, eu sempre gostei. Eu lembro na minha infância, assim, eu tinha uma igreja lá no Córrego do Valão, e essa igreja tem até hoje, tá, gente? E eu lembro novinha lá,